que está suspensa a vacinação por lá. Ficar de olho nisso aí, né? Pois é, eu fico por aqui, agora já é com Zé Maurício. A gente se encontra amanhã, meio-dia. Uma boa tarde para você. A gente se vê amanhã. Fui. Fala aí, pessoal, muito boa tarde para você. Globo Esporte começando e a semana é decisiva. Quinta-feira tem decisão. Quem vai ser o campeão brasileiro? Inter e Flamengo no páreo são os dois únicos times aí com chances de levantar essa taça. O Flamengo é o líder do campeonato, né? E tá com uma mão nesse troféu. Vamos então ao vivo lá para o Rio de Janeiro conversar com o repórter Juliano Lima. Juliano, em primeiro lugar, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Globo Esporte de Brasília. Conta pra gente o que o Rogério Ceni está aprontando aí para esse jogo decisivo de quinta-feira. Tudo bem, Zé? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pois é uma expectativa muito grande. O Flamengo em busca de mais um título brasileiro e fica toda também expectativa em relação à recuperação dos jogadores, né? O zagueiro Rodrigo Caio teve uma lesão no tornozelo direito, segue em tratamento, mas a informação que a gente tem é que são dores leves, ou seja, muito otimismo do Flamengo de contar com o Rodrigo Caio na quinta-feira. Jogadores como o Diego Ribas no meio-campo, que teve uma dor na coxa direita, e também o Gabigol, que sentiu mal-estar, são jogadores que estão bem encaminhados, seguem o departamento médico, mas treinam com o grupo, então seguem bem encaminhados para participar desse jogo. O Ilharão teve uma fratura no dedo do pé direito, segue em casa, monitorado pelo departamento médico. Então existe uma expectativa do Flamengo contar com quase a força máxima, ou quem sabe a força máxima, para esse jogo tão importante contra o São Paulo, valendo o título brasileiro. O Flamengo precisa muito dessa vitória quinta-feira. O Flamengo treina amanhã no CT Ninho do Urubu na parte da manhã e à tarde, por volta das 4 horas da tarde, deixa o Rio de Janeiro em direção a São Paulo. E olha, vencer no Morumbi não é nada fácil. O Flamengo não vence o São Paulo no Morumbi há 10 anos. Nos últimos 7 jogos, foram 3 vitórias do São Paulo e 4 empates. Volto com você, Zé. Um abraço a todos. E vai ser o Rogério Ceni no Morumbi. Já pensou se o Ceni é campeão no Morumbi pelo Flamengo, hein, Juliano? Vamos acompanhar, claro, com muita expectativa, essa rodada final do campeonato. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Quinta-feira, então, o Flamengo joga contra o São Paulo valendo o título do Brasileirão e o São Paulo jogou ontem. Perdeu para o Botafogo, que já está rebaixado. Ontem também teve Palmeiras e Atlético Goianiense, foram os 2 jogos aí que fecharam a penúltima rodada do Brasileirão. Já já a gente mostra os gols para você. Mas vamos falar mais aqui, ó, dos 2 candidatos ao título. Falando mais da briga pelo título, né? A gente falou aí do Flamengo e o outro time que tem chance de ser campeão é o Internacional. E lá de Porto Alegre, quem traz as informações pra gente é o repórter Vitor La Regina. Os jogadores se reapresentaram no final da tarde dessa segunda-feira no CT Parque Gigante. Nesta terça, treinam novamente e quinta-feira a parada é aqui no Beira-Rio, última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. O Inter precisa da vitória e também precisa que o Flamengo tropece contra o São Paulo para se tornar campeão brasileiro. Nos bastidores, a derrota para o Flamengo no Maracanã no último domingo ainda repercute. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, teve nesta segunda uma reunião na sede da CBF no Rio de Janeiro. Entre outras pautas, o presidente discutiu a atuação do árbitro Rafael Claus no jogo de domingo. Ele reclama principalmente da expulsão de Rodinei e também da falta de critério, segundo ele, desse mesmo árbitro em lances parecidos, só que em outras partidas do campeonato que ele não deu o cartão vermelho. Sobre o time que vai enfrentar o Corinthians na próxima quinta-feira, 2 alterações já são certas. Uma é uma troca que já é bem-vinda, né? É a volta de Vitor Cuesta, que estava suspenso contra o Flamengo. Zé Gabriel retorna ao banco de reservas. E na lateral direita, Rodinei foi expulso, não poderá jogar. Heitor assumirá a titularidade no jogo contra o Corinthians. Agora tem muito torcedor colorado também preocupado com o Edenilson, que saiu mancando no jogo contra o Flamengo. Mas a informação inicial é de que Edenilson não teve nenhuma lesão muscular na coxa. Ele só levou uma pancada e inicialmente não preocupa para o jogo contra o Corinthians na próxima quinta-feira.
Enquanto Inter e Flamengo brigam pelo título, o Vasco está praticamente rebaixado para a segunda divisão. Um cenário desolador em um dos maiores clubes do Brasil. Assunto para daqui a pouco, aqui no GE. É muito difícil a situação do Vasco, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos fazer agora um giro aqui pelo mercado dos técnicos, porque Jorge Sampaoli está mesmo de saída do Atlético Mineiro, viu? Inclusive divulgou ontem aí uma carta de despedida. Quem conta pra gente é o Rodrigo Franco, direto lá de BH. Fala, Franco! Fala, Zé, boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Estou aqui em frente à cidade do Galo, Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, onde Jorge Sampaoli vive os últimos momentos como treinador do Atlético. Ontem ele divulgou um comunicado dizendo que está deixando o clube, agradeceu ao Atlético, torcedores, dirigentes, pelo carinho que recebeu nessa passagem de quase um ano pelo clube. O Atlético também divulgou uma nota, agradeceu e desejou sorte ao treinador, que vai pagar multa de 4 milhões de reais para se transferir provavelmente para o Olympique de Marseille da França. Desse valor deve ser descontado alguns valores que ele tenha recebido do clube, incluindo a premiação por ter deixado o Atlético na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O Atlético agora busca um novo treinador. O nome mais forte é Renato Portaluppi do Grêmio. Bastidores agitados aqui no Galo, Zé. Um grande abraço. Valeu, Franco. Vamos ficar de olho então nas notícias do Galo. Sampaoli indo embora e já tem outro argentino chegando ao futebol brasileiro. O Santos anunciou ontem a contratação de Ariel Holan, treinador que foi campeão da Copa Sul-Americana de 2017 com o Independiente em cima do Flamengo em pleno Maracanã. Ou seja, Holan já foi campeão no Brasil. Por último, ele estava na Universidade Católica do Chile, onde acabou de ser campeão chileno. Ariel Holan chega para a vaga do Cuca, que se despediu do Santos no domingo, depois de confirmar o time na Libertadores. E amanhã é a grande final da Copa Verde, Remo e Brasiliense. Vamos conversar com o André Barroso, que está lá na redação do GE, tem as últimas informações para a gente. O Brasiliense já está lá em Belém, né, André? E está muito perto de conquistar aí um título inédito. Boa tarde para você. Fala, Zé. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Olha, é isso mesmo, o Brasiliense está perto porque venceu o primeiro jogo da final por 2-1 de virada aqui no Mané Garrincha. A gente, inclusive, está vendo aí os gols do primeiro jogo. Agora o time precisa de um empate lá em Belém do Pará. O jogo é amanhã, às 4 da tarde, no Mangueirão. Com o empate, o Brasiliense é campeão. Em caso de vitória do Remo por um gol de diferença, o título vai ser decidido nos pênaltis. O Brasiliense fez o último treino ontem no CT do clube. Já embarcou ontem mesmo, já está em Belém se preparando. Lembrando que o vencedor da Copa Verde entra direto na terceira fase da Copa do Brasil desse ano, Zé. Valeu, André. Pode ser, então, a chance para o Brasiliense terminar essa temporada aí com título inédito. Claro que a gente vai acompanhar também e trazer todo o resultado aí para o pessoal. Valeu, obrigado pelas informações. E no vôlei, o Brasília jogou ontem em Taguatinga contra o Osasco pela Superliga Feminina e rolou um apagão no ginásio. Parece que temos um problema com a luz do ginásio agora. Se o jogo fica paralisado por quase meia hora, o jeito é jogar até altinha para não deixar o corpo esfriar. Nem a lata de lixo escapou. Essa pausa na partida foi porque acabou a energia dos refletores do ginásio do SESI de Taguatinga. O gerador está falhando. Foi logo depois do primeiro set, vencido pelo Osasco. Aí teve a falta de energia, 26 minutos de espera. Depois que a luz voltou, a equipe do Osasco continuou muito ligada no jogo e dessa vez não deixou o Brasília Vôlei ganhar nenhum set. Partida completamente diferente da que aconteceu no primeiro turno. Dandara na rede, acabou! Vitória do Brasília, 3-2, a primeira na Superliga. Lembranças que não puderam ser repetidas no SESI de Taguatinga, porque o Osasco continuou a fazer um jogo bem consistente no segundo set. Dandara para fechar o segundo set. O terceiro set foi mais disputado, ponto a ponto até o fim. Mas a equipe do Osasco conseguiu fechar em 25-23. Aberta na bola de segunda! Terminou! O Osasco permanece na segunda colocação da Superliga Feminina. E o Brasília Vôlei continua na 7ª posição. O próximo compromisso da equipe do Brasília é nessa sexta-feira, contra o Bauru, fora de casa. A gente precisa concentrar agora nos próximos, diminuir a quantidade de erros, porque a gente tem um jogo difícil lá na frente, sexta-feira, e isso vai fazer muita diferença pra gente. Para que
serve uma argola sozinha. Sem o atleta, ela vira o quê? Um objeto pendurado no teto. Há 150 dias das Olimpíadas, Arthur Zanetti, nosso único medalhista de ouro da ginástica, não tem onde treinar. Faltando 5 meses para o maior evento esportivo do esporte olímpico e a gente está meio desamparado. Por causa da pandemia, a Secretaria de Esportes de São Caetano cortou custos e propôs uma diminuição e parcelamento dos salários. A proposta é um pagamento anual dividido em 8 parcelas, começando só a partir de maio. Normalmente, esses atletas de altíssimo rendimento, eles têm outras fontes de renda. Então, eu acho que há um pouquinho de insensibilidade nesse sentido, de um ano tão difícil como o nosso. Mas a gente tem profissionais, praticamente a maioria, não só da ginástica, mas sim do esporte de São Caetano, que depende do salário de São Caetano para pagar as contas, para colocar comida em casa. Se prefeitura e atleta não chegarem a um acordo, Arthur Zanetti vai precisar procurar um novo lugar para se preparar a poucos meses dos Jogos Olímpicos. A única preocupação que eu tenho agora é em conseguir realizar meu sonho, né? Que é conseguir mais uma medalha olímpica. Olimpíada de Tóquio, despertando o melhor de nós. E vamos fazer um intervalo no GE. Na volta tem os gols do Brasileirão e vamos relembrar um jogo histórico do Gama no Campeonato Brasileiro de 2001. O GE volta já já. O Profissão Repórter está sempre na linha de frente. A paciente está desmaiada e está acabando o oxigênio dela. Hoje começa a nova temporada com novos repórteres na equipe. Então bora pra rua. Tá bom, bora. No programa de estreia, a vacinação no Brasil e o descontrole da pandemia. A minha mãe piorou porque ela ficou sem oxigênio. Hoje, depois de todas as mulheres do mundo, no Profissão Repórter. Shareholders are very happy. Produto destinado a adultos. Olá, no JH, a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid é a primeira a obter registro definitivo da Anvisa, mas ainda não está disponível por aqui, já que não foi comprada pelo governo brasileiro. O Instituto Butantan entrega mais 1.200.000 doses da Coronavac e a Fiocruz recebe mais 2 milhões de doses do imunizante Oxford AstraZeneca. As informações sobre a volta do Conselho de Ética da Câmara com o caso do deputado Daniel Silveira, do PSL, que está preso. E sobre a reunião que discute a indicação do general da reserva Joaquim Silva e Luna para a presidência da Petrobras. É no JH e eu te espero. Já é de volta com esses 2 jogos aqui que fecharam ontem a penúltima rodada do Brasileirão. Botafogo e São Paulo no Rio de Janeiro. Uma vitória garantiria o São Paulo na fase de grupos da Libertadores. Mas foi o lanterna e rebaixado Botafogo que entrou em campo voando. Com um time cheio de jogadores jovens, o Botafogo dominou o primeiro tempo, principalmente depois da expulsão do Reinaldo, aos 28 minutos. O gol do Botafogo saiu no começo da segunda etapa, Matheus Babi. Mesmo sem jogar bem, o São Paulo ainda teve a chance do empate quando o árbitro deu pênalti nesse lance. O artilheiro Luciano foi para a cobrança e parou no goleiro Diego Loureiro. 1-0 para o Botafogo, que voltou a vencer depois de 10 jogos, mas segue na lanterna. Já o São Paulo fica em quarto. Vai precisar vencer o Flamengo na última rodada para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, sem depender de outros resultados. No outro jogo da rodada, Palmeiras e Atlético Goianiense se enfrentaram em São Paulo, já sem grandes objetivos no campeonato. Jogo morno, sem muitas chances, mas que foi marcado por 2 golaços. O uruguaio Matias Vinha abriu o placar para o Palmeiras nesse chutaço. E o Matheus Vargas deixou tudo igual com esse tapa na gaveta. 1-1 no placar. O Palmeiras vai para a última rodada com pelo menos a 7ª colocação garantida. E o Atlético Goianiense segue em 13º, já garantido na Copa Sul-Americana.
Você que economizou durante todo o Brasileirão, tá na hora de se livrar dessas cartoletas, hein? 2 times brigam pelo título, então vai aí uma dica de cada. O Arrascaeta, do líder Flamengo, tá valendo a aposta, hein? Na última partida fez um gol e deu uma assistência. Já no Inter, o Edenilson tá um pouco mais barato e é um dos principais jogadores. Pode mexer no bolso aí, cartoleiro! E além do campeão brasileiro, a última rodada na quinta-feira pode definir também o rebaixamento do Vasco para a Série B. A situação do time é praticamente irreversível. Dessa vez, com as arquibancadas vazias, não haverá imagens de revolta, decepção e tristeza em São Januário para a despedida da Série A, ou para celebrar uma improvável reviravolta para evitar o rebaixamento, o que só vai acontecer se o Vasco tirar uma diferença de 12 gols de saldo para o Fortaleza, e ainda tem que perder para o Fluminense. Precisaria, por exemplo, repetir contra o Goiás a maior goleada do time em Brasileiros, 9-0 na Tunaluso em 84. E ainda que o Fluminense ganhasse por 3 gols de diferença do Fortaleza. Nesse momento, o Vasco está muito perto de igualar o número de rebaixamentos e o de títulos do Brasileirão, 4. Na minha opinião, a reconstrução deveria começar através do Vanderlei, porque ele já conhece, né, muito bem o que tem lá dentro do Vasco. Ele é cascudo para momentos tão importantes como o Vasco vai passar agora. O que era exceção vai se tornando rotina. Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos em 2003, o Vasco só ficou de 10º lugar para cima 5 vezes nas 14 edições de Série A de que participou, sem contar a atual. E em outras 7, sequer passou de 16º. Que é o máximo que o Vasco, atualmente em 17º, pode conseguir esse ano. Uma torcida que era acostumada a comemorar, ou pelo menos disputar os títulos, vai sendo obrigada a conviver com um doloroso sobe e desce na gangorra do Brasileirão. É difícil demais a situação do Vasco, né? E mudando de assunto, hoje é terça-feira, dia de relembrar grandes momentos do esporte no DF. É o nosso TB Terça. E o nosso telespectador Thiago Silva, de Águas Claras, pediu pra gente relembrar um jogaço do Gama em 2001, quando o time disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Fala galera do Globo Esporte, Thiago de Águas Claras, e eu queria ver no TB Terça a grande fase do Gama na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em especial 2001, porque foi o ano que eu e meu amigo Fábio acompanhamos todos os jogos no Mané Garrincha, e o jogo que mais me marcou foi o 4-1 do Gama em cima do Atlético Paranaense de virada, e eu queria muito ver essa fase do Gama aí. Um abraço! E lá se vão quase 20 anos, hein, Thiago? 18 de novembro de 2001. Tarde chuvosa, que afastou muitos torcedores do antigo Mané Garrincha. Mas o gamense fiel tava lá, até porque o jogo valia muito. A 3 rodadas do fim da primeira fase, uma vitória acabaria com o risco de rebaixamento. O problema estava do outro lado. Um Atlético Paranaense histórico, então vice-líder e que semanas depois seria campeão brasileiro. E mostrou sua força logo de cara. Daniel fez 1-0. O Atlético sai na frente aqui no Mané Garrincha. O Gama correu atrás e reclamou desse pênalti. O então árbitro Sálvio Spínola não deu. Mas e aí, Sálvio? Foi ou não foi? O árbitro está muito longe do lance, mal posicionado. Deve ter contado com a ajuda do bandeirinha, por isso não marcou o pênalti. Tudo bem, o empate do Gama não demorou. Gerson lá no 3º andar. Uma cabeçada perfeita no meio do gol. No segundo tempo, o Gama voltou com tudo. E na terceira chegada... penalidade máxima marcada. E aí, agora foi, Sálvio? Esse sim, pênalti claro. Pênalti e cartão amarelo. Lindomar bateu firme para colocar o Gama na frente. O baile do Gama ficou completo. Mais um gol do Lindomar e um do Reinaldo. 4-1. E até podia ter sido mais, no dia em que o Gama colocou o campeão brasileiro na roda. A equipe estava com o intuito de vencer, conseguimos.
E eu acho que dessa vez tiramos o pé da lama, né? E para você participar também é só ir lá nas redes sociais, ó, #TBTerça ou #GEDF. Globo Esporte terminou, muito obrigado pela sua companhia, cuidem-se, até amanhã.